Graças a Deus, meus queridos. Já estamos no quinto dia do ano, né? Dia 5, né? Está acabando já, né? Mais 360 dias acaba o ano, né? Estou até ansioso, né? Meus irmãos, dando continuidade, né? Hoje é o quarto dia da semana de oração, né? Graças a Deus, quem está podendo ouvir todos os dias tem sido uma bênção, né? E amanhã vai encerrar a semana, mas não a nossa vida de oração, né? Ela continua. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 6, versículos de 25 a 34. À medida que os irmãos forem encontrando o texto, vamos ficar em pé? Mateus 6, de 25 a 34. Vamos fazer essa leitura de forma alternada, onde eu começo. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Irmãos? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos todos ler juntos o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos porque estamos na tua casa, nessa semana de oração. Nós te louvamos pelo privilégio, pela liberdade de prestarmos um culto a ti, ó Deus. Nesse momento eu venho te rogar que o Senhor me esvazie, purifique meus lábios, minha mente, para que eu possa falar unicamente de ti. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quando um pastor me falou isso, né? Quando você for falar de algum texto, tente ver um texto que fale para você primeiro. O texto tem que falar com você primeiro, para que você possa expor sobre algo que você já aprendeu. Realmente, né? E quando a gente começa, né? Começa um ano, normalmente a gente fechamos um ano, vem aquele sentimento de projetos para o próximo ano, quem fez algum projeto. E no transcorrer do ano vem o processo de avaliação dos projetos que você pensou. Normalmente é assim, eu costumo dizer, entre ter uma ideia, um projeto e a execução, existem algumas etapas que tendem ao fracasso. Depende muito de como você está idealizando, projetando e executando. Quando a gente pensa, né, nesse texto, na ansiosa solicitude pela vida, é interessante que quando a gente vai preparar uma reflexão,
O Senhor, Ele coloca momentos em nosso dia a dia que vai nos trazendo a reflexão. Hoje mesmo, né? Teve alguns momentos no trabalho, mesmo home office, né? E a pessoa me disse, Josiel, ou Josi, tenha calma. Isso aí não depende de você, você fez o que podia. Aí depois, mas você não fez o que podia, tenha calma. Você tentou fazer. Aí realmente a gente se coloca na condição de fazer algo como se fosse unicamente dependendo do que nós fazemos, não da vontade de Deus. Então, quando a gente pensa sobre essa questão da ansiedade, que é uma coisa que é um mal do século, um dos males do século, né? Pensando sobre essa questão da ansiosa solicitude pela vida, nós temos como um tema, onde está a sua expectativa? Eu falei logo no começo, nós já passamos estamos terminando o 5º dia do ano, só faltam 360. Essa fala até de uma pessoa ansiosa, né? Mas só que já é o suficiente para você reavaliar algumas coisas que você pensou sobre o começo de um ano, sobre a primeira semana que já está se encerrando. Então, como primeiro ponto, a expectativa que é depositada em homens ou coisas. O que é a expectativa propriamente dita? A expectativa é aquela condição de que você tem, que espera a ocorrência de algo determinado em algum momento, né, para que coloque seus anseios em situações ou pessoas. No entanto, tal situação não pode ser saudável, porque o outro não tem o poder de transformar uma situação da forma que imaginamos, o que pode gerar frustração e insegurança. Então, normalmente, o que acontece? Cometemos um erro de colocarmos a confiança em algumas pessoas ou em coisas. Ainda que saibamos que nós dependemos de Deus, muitas vezes colocamos a nossa esperança em coisas ou em pessoas. Por exemplo, final do ano passado, a Copa lá do mundo, né? O Hexa vem não veio, né? Aí vem aquela, era para ser campeão, não foi campeão. Mas as pessoas colocaram a confiança naqueles jogadores, né? Ou estamos passando por um processo agora de renovação e mudança de governo na esfera federal e estadual, juntamente com senadores, deputados federais, estaduais e o presidente. Com isso, traz uma expectativa de mudança e também de ansiedade e de receio. Tudo isso é um processo que vai nos abalando emocionalmente, porque a gente fica pensando, o candidato que eu votei, ele tem que atender tudo aquilo que prometeu. E isso se a gente fez o exercício de anotar o nome do candidato que votamos, a legenda dele, né? Muitas vezes a gente até esquece. Então, quando a gente passa por esse processo, normalmente a gente acaba se frustrando. Porque a gente coloca a confiança em pessoas, ao invés de entendermos e colocarmos em prática na nossa fé, que dependemos de Deus, e não de coisas ou de pessoas. Quando nós lemos esse texto aqui, ele é bem direto, bem objetivo, no versículo 26, quando ele diz, ele coloca assim, os pássaros, né, sobre os pássaros. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves. Quando a gente lê esse trecho aqui, né, as aves do céu, aí vem aquele sentimento, por que eu vou estar pensando, porque quando Jesus trouxe esse texto, falou tanto das aves, que significado tem as aves do céu? O que é isso? Sempre pensar dessa forma, será que os pássaros são preguiçosos? Ficam lá com o bico aberto, esperando a comida chegar? Ou ele tem a necessidade de, por esse homem, correr atrás, no caso de pássaro, voar atrás de alguma comida? O sentido é que, por serem irracionais, eles não se preocupam com a reserva alimentar. Ele não tem essa preocupação. Por outro lado, a gente acaba trazendo uma expectativa, uma ansiedade sobre nossas vidas, pensando que
todas as nossas ações vão refletir em coisas que nós queremos, e não é assim. Quando planejamos, por mais cuidadosos que sejamos, muitas vezes esses planos não vão acontecer como nós traçamos. Existem mudanças, existem adaptações. Então, quando é colocado aqui no texto que as aves do céu estão ali, não é de qualquer forma. Elas são irracionais, elas não sabem. Elas vão lá, vão dormir, né? À noite, e no outro dia vai voar para algum lugar para arrumar alimento. Mas elas não têm aquela necessidade de saber. Na cadeia alimentar, tem alguém mais acima que eu posso ser meu predador. Eles apenas vão tentar se alimentar. E por que a gente se recobre de tanta ansiedade para fazer? Vamos lá. Vou fazer hora extra para poder ganhar mais, para poder comprar coisas a mais para minha casa. Ou eu vou me esforçar mais para crescer, que é bom, é salutar, tá, pessoal? Acho que todo mundo precisa continuar seus estudos, evoluir para pensar em engrandecimento e em conhecimento. Mas não no sentido de, sim, vai descer, colocar a pessoa de Deus do lado, as atividades da igreja para lá, e pensar que tudo aquilo vai acontecer apenas pelo seu empenho. E não é assim. Quando ele coloca no versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Interessante que o significado de côvado, né? Eu fui ver tecnicamente falando, né? É o seguinte, ele pega a base do cotovelo até a extremidade do dedo médio, tá? De uma pessoa adulta. Então, essa medida equivale a aproximadamente 44 centímetros, tá? São os comentários, tem na Bíblia de Genebra e outros estudos também. Só que quando ele coloca nesse sentido, você pode pensar, por mais ansioso que a pessoa esteja, não vai acrescentar 44 centímetros na sua estatura, por exemplo. No meu caso, eu chegaria a 2,13 m, né? Mas não é nesse sentido apenas. O principal dele é, por mais ansioso que eu esteja, eu não vou conseguir aumentar o meu tempo de vida. Eu não vou conseguir mudar o curso da história. Deus já determinou nossa história. Ele já escreveu desde quando nós nascemos. Ele nos escolheu muito antes, no ventre da nossa mãe. Ele já tinha tudo determinado. A diferença é que nós temos que agir de tal forma a procurar confirmar a vocação que nós recebemos. Nós fomos chamados para boas obras, para pregar o evangelho. Então nós temos que confirmar o chamado. Então nada que eu venha fazer, como acontece, vocês veem, a medicina evoluiu tanto, não foi nos últimos anos, nas últimas décadas? Tantas pessoas, tantas doenças, que hoje já tem um tratamento mais direcionado, mais específico, que traz até mais qualidade de vida, mas que por mais que os cientistas se desenvolvam, por mais que os médicos se desenvolvam, por mais estudos que eles tenham, eles não conseguem aumentar o tempo de vida de uma pessoa. A nossa vida está nas mãos de Deus. Não adianta você querer andar tão ansioso ao ponto de mudar a história da sua vida, o curso da sua vida, pensando que com isso vou aumentar o meu tempo de vida. Portanto, quando pensarmos nesse sentido aqui de côvado, é aumentar um curto período da nossa vida. Não vai acontecer, meus irmãos. Nós não temos essa capacidade. Nossa vida está nas mãos de Deus. Em algum momento da nossa vida, das nossas vidas, nós já nos frustramos com nossos relacionamentos como família. Seja com o nosso cônjuge, seja com os filhos, seja com a relação de pais e filhos que foi colocada ontem, né, em relação à questão de respeito, né, paterno, né? Uma vez que você honra seu pai e sua mãe, é um mandamento com promessa que vai trazer para que se prolongue seus dias sobre a terra. Mas, em geral, as frustrações, assim como na própria caminhada cristã. Quantas vezes nós nos decepcionamos com nossos líderes, com nossos irmãos,
Quando a gente fala de decepção, a gente pensa logo na relação vertical, né? A igreja, sou membro, aí tem os diáconos, os presbíteros, o pastor, o conselho, né? Mas existe a decepção horizontal, com seu irmão que está do lado. Aquele irmão que está do teu lado que às vezes você o torna invisível. Não dá nem uma boa noite, nem seja bem-vindo, nem graça e paz. Então, quando a gente tem essa necessidade, né, a gente pensa nessa relação, isso nos mostra quão importante é estarmos ancorados naquele que tem o poder para fazer além do que imaginamos, aquele o qual os planos são melhores do que os nossos, Deus. Em 1 Pedro 5, 7. Vamos ler todos juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O segundo ponto, quando nós falamos sobre a expectativa, né? Onde está a sua expectativa? A expectativa, ela não é que seja algo, não é algo ruim. A expectativa, dentro de uma perspectiva que você vive, pode trazer até esperança. O que é interessante. E mudança. Nós somos agentes de mudança. Quem tem que pensar dessa forma. Não é uma coisa estática. Nós somos usados por Deus para impactar o mundo, para sermos luz, para sermos sal. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Show? Está pequenininho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito ou o meu tesouro até aquele dia. Olha só. A Bíblia nos ensina a ter expectativas, né? Como está escrito nesse versículo que acabamos de ler. A diferença é que a expectativa, ela deve estar em Deus, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais e também precisa ser de acordo com os seus ensinamentos. A Bíblia é muito clara. Nós temos a Bíblia, que é a revelação de Deus, está escrita. E de acordo com os seus ensinamentos, nós podemos confirmar ou não a vontade dele sobre nossas vidas. A questão é que a ansiedade toma proporções tão grandes que às vezes ignoramos o que a Bíblia está nos falando. Quantas vezes a gente ignora o que Deus que está nos mostrando? Que nem aquela história, né, que diz, a pessoa estava em processo de enchente. Não, Deus vai me livrar. Chegou lá o bombeiro para tirar. Pode ir, Deus vai me livrar. A água foi subindo, chegou o bote, não quis, subiu no teto, né? Lá no telhado, mandou até helicóptero. Deus vai me livrar e morreu. Aí, chegando no céu, o que aconteceu, Senhor? Tu não me livraste? Né? Só, mandei homens para poder te ajudar, para poder te livrar, né? Helicóptero, até helicóptero mandei, e você não ouviu a minha voz. Então, muitas vezes a gente ignora o que Deus está nos falando. É aí onde a gente usa aquele termo, né? Você quebra a cara, você se decepciona. Homens, naturalmente, vão lhe decepcionar. A natureza pecaminosa vai sobressair. Por isso que a nossa confiança tem que, não é obrigatório, tem que estar alicerçada e baseada na pessoa de Cristo. Assim como Jesus, devemos manter nossas expectativas em Deus para que se cumpra a sua vontade em nossa vida. Não sejamos frustrados e nossos propósitos estejam alinhados ao dele. Temos expectativa em relação às pessoas com as quais nos relacionamos. Então é de grande importância que estejamos próximos do Senhor, orando e vigiando para manter o nosso coração em tudo que vem dele. Então, nós temos que orar e vigiar. Nós temos que cuidar do próximo. Quando vemos que o próximo está caindo, erguer a mão para levantá-lo. Apoiar o próximo.
E às vezes a gente acha que, como oficiais da igreja, são blindados, né? Os pastores são blindados, os diáconos são blindados. São homens de carne e osso. Sofrem, assim como a igreja sofre, assim como nós sofremos com qualquer pessoa. Nós precisamos ter esse cuidado, orar, vigiar, cuidar do próximo, amar o próximo. Nós temos que ter esse cuidado. Tem uma palavrinha que é empatia, né? Tem empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. E outra palavra que eu gosto muito, né? Resiliência, né? Resiliência. Que é a capacidade das coisas voltarem ao estado natural, né? Muitas vezes, justamente, quando estamos ansiosos, como falei para vocês no começo, 3 momentos hoje à tarde, né? Durante o trabalho. Interessante, eu estava escrevendo aqui, né? Aí vem o primeiro momento de ansiedade, né? Josiel, calma, você fez tudo certo, você fez sua parte. Se deu errado, tenha calma. Aí você para, aí dá aquela respirada, né? Aí você volta e continua. Esse é um exercício bom para fazer o tempo todo. Se a gente realmente colocasse esse tipo de exercício em prática, quantas coisas a gente deixaria de falar para o irmão? Ou quantas mágoas a gente deixaria de trazer ao próximo? Rosa, que eu diga, muitas vezes a gente, no nosso relacionamento a dois, acontece de você falar de uma forma esbaforida, e quando vê aquele mesmo cenário, se você parasse, você falaria a mesma coisa, só que com um tom mais suave. A mesma verdade seria levada, sem magoar. Esse é o cuidado que nós temos que ter um com o outro, no nosso dia a dia. Terceiro ponto, a expectativa e o ministério. Mateus 25, 23. Muito bom, servo bom e fiel. Achou? Mateus 25, 23. Foste fiel no pouco. Isso, tá certo, é porque eu estou com a outra versão aqui. Disse o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse é o selo de aprovação, né? Receber um selo de aprovação desse, estamos na glória. Quando Deus nos prova, quando Deus coloca o seu querer em nossas vidas, não precisa de muito. Basta confiar um pouco. O pouco que nós administramos, sendo fiéis, é o suficiente para ouvirmos isso do Senhor. Não precisa pegar muita coisa. Não precisa estar com muitos cargos, né? Quando começa na igreja, né? Ou ter muitas atividades. O ativismo traz vários problemas, sabe, pessoal? Mas o comprometimento com aquilo que fazemos faz toda a diferença. É melhor pegar pouco e entregar com qualidade do que ser negligente, porque o Senhor não admite a negligência com a obra dele. Ao servirmos a Deus na nossa igreja, nem sempre nosso trabalho será reconhecido, e por isso devemos focar no que vem do alto. Servir o reino de Deus é uma oferta de gratidão pelo alto preço da nossa salvação. E por isso quem irá reconhecer o seu trabalho é o Senhor. Eu vou falar um pouquinho do coral, né, agora. Esse ano eu só participei de um ensaio geral, não foi só de um ensaio. Então, quando a gente participa aqui, né, da narração, né, da cantata, né, tem todo um processo, né? A gente tem que estudar, né, a narração, a entonação da voz, o ponto que vai falar. Tem momentos que é bem difícil, né? A terceira música foi difícil, mas tem que parava, se eu falasse errado, entrava atrasado, ia atrapalhar. Tem todo um processo, né? É bem interessante. É uma experiência ótima. Aí quando eu estava vendo o ensaio aqui, eu via o cuidado dos irmãos. E nos últimos ensaios teve mudança, não foi? Aquela mudança de entrada, né? Vai entrar assim, vai separar. Cadê a Aninha? A Aninha está ali. Aí eu lembrei de Aninha. Ela está com Jesus, né? É Maísa, né? Aí veio a mudança, né? Ela ia entrar como se fosse um boneco e entrar de todo jeito, tranquilo, né? Até salto alto e entrar, né? Aí foi Maísa, opa,
um bebezinho, né? Ou entrar com um salto baixo, né? Uma coisa assim. E todo um cuidado, né? Mudança. Veja bem, foi feito um planejamento, tinha a data que o coral ia cantar, a narração, todo o processo. Aí começou a ter mudanças. E as mudanças foram colocadas para o grupo foi se adequando à mudança. E graças a Deus, né, pelo que eu pude ver, para a honra e glória do Senhor, tudo foi bem executado. Ou seja, mesmo em meio às mudanças que o coral teve, graças a Deus, a cantata foi levada até o final. Então, precisamos ter esse cuidado. E outra coisa, o reconhecimento, ele não vai vir com a medalha. Se você for uma pessoa muito humilde, que gosta de ficar nos bastidores, não se preocupe que não vai chegar uma medalha de humilde para você. Basta apenas servir. Só isso. Não precisa aparecer. Apenas sirva. Seja útil. Apenas isso. Que já é o bastante. Comprometa-se com sua missão e propósito, tendo como desejo agradar ao Pai, pois Ele conhece o seu coração e tem grandes coisas preparadas para a sua vida. O quão perto estamos da vontade de Deus para nossas vidas reflete o quão satisfeitos iremos nos sentir. Vou repetir aqui. O quão perto estamos da vontade de Deus para nossas vidas reflete o quão satisfeitos iremos nos sentir. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais temos intimidade com Ele e começamos a entender os seus propósitos para nossas vidas de uma forma muito tranquila. E aí nós temos a satisfação. Nós vamos nos sentir satisfeitos. E já concluindo, e no versículo 33, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós estudamos na escola dominical, no final do ano, né, o Velho Testamento, e quando a gente falava, via a questão do zelo de Deus, a primazia, ele não admite a idolatria. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus se torna um ídolo. Seja o seu trabalho, seja o seu filho, seja um esporte que você pratica, que gosta tanto ao ponto de não poder vir para a escola dominical porque tem que jogar, ou seja porque você tem que estudar muito, então não vou poder estar na igreja que eu tenho que estudar. Essas coisas vão tomando proporções, a gente vai ignorando porque elas são coisas boas, né, com metas, mas ela vai tomando o lugar de Deus e a gente não percebe isso. Aí depois, quando a gente sente a mão de Deus sobre nossas vidas, aí vem o choro e a reflexão. Por que a gente está falando? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Está passando porque você simplesmente virou as costas para Deus e pronto. Está sofrendo a consequência do pecado. Está sofrendo a consequência de ser um idólatra. Simplesmente deixar Deus de lado e fazer aquilo que lhe apraz. Só isso. Deus é um Deus de amor e é um Deus de justiça. É um Deus que te ama e que vai lhe corrigir. Portanto, para encerrar o último texto, o último versículo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Pronto? Não andeis ansiosos de alguma coisa. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Portanto, meus irmãos, que tenhamos paz, que tenhamos a tranquilidade de saber que tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós idealizamos e que estamos tentando colocar em prática na nossa execução, vai ocorrer apenas de acordo
com a vontade de Deus. Portanto, jamais nos esqueçamos de dar o primeiro lugar a Deus e a sua justiça, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que Deus abençoe, meus irmãos.